E aí, Dani, tudo bem? Stephanie, olá, olá, boa noite. Aguardar só um pouquinho, o pessoal entrando. Doutor Felipe também. Oi, Chayane, tudo bem? Raquel, boa noite. Cíntia, boa noite. Aguardando o doutor Felipe entrar. Entrou. Tá entrando. Fala, meu amigo. Fala aí, Leandro, beleza? E aí, tudo Tranquilo? Acho que, tranquilo? acho que o fone não funcionou aqui. Vou tentar botar de novo, mas acho que não funcionou. Tudo certinho contigo? É, Tudo bem? tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Que bom, que bom. E aí, Consegui. esfriando, né? Oi? Esfriando, tá frio aí? Esfriando. Tá um pouquinho frio, tá um pouquinho frio. Em outras épocas em que eu tinha dor nas costas antes de ser curada por você, eu ainda me preocupava com frio. Agora não mais. Maravilha, que bom, né? Que bom, que bom. Muito bom. Que Foi bom, um que bom. divisor de águas aí pra mim, com certeza. Maravilha. Coisa linda, que bom. Fico feliz que pude ajudar. E aí, vamos lá. Se apresenta, por favor, Felipe, para as pessoas que estão entrando aí te conhecer, para depois a gente, de fato, começar o nosso bate-papo. Beleza. Então, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, eu sou ginecologista obstetra, tenho aí assumido uma missão aí na minha página aqui no Instagram de falar para as mulheres sobre uma nova perspectiva, né, de saúde mesmo feminina. E isso tem casado, né, muito com o conteúdo dessa página aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite de poder, de certa forma, também levar isso para as minhas seguidoras, para as mulheres que me acompanham, e de mostrar lá que a gente tem uma série de alternativas a essa maneira clássica, né, de pensar em como tratar doenças, né, e propor, né, não de maneira pejorativa quando a gente pensa em tratamentos alternativos, aquelas coisas esotéricas, excêntricas, como se não fosse científico, mas de propor novos pensamentos em relação à visão sobre o corpo humano, né? E a maneira de tratar esse corpo realmente com novos recursos, de fato. Então, eu fiquei muito feliz com o convite de poder estar aqui falando sobre essas disfunções uterinas e novas abordagens sobre isso, né? Novas maneiras de Ah, pensar realmente em tratar sim, as dores e as disfunções dessas mulheres de uma maneira geral. sim, sim. Eu fiquei extremamente lisonjeado por você ter aceito o meu convite, realmente, né? Falei, cara, o cara não vai aceitar vir aqui falar comigo, né? O cara tá importante. Oi. Mas realmente, cara, muito obrigado já desde o início aqui. Muito obrigado mesmo por poder tirar aí uma horinha do seu tempo, que eu sei que seu tempo está corrido, para poder conversar comigo, poder conversar com a gente, né? Muitas pessoas aí chegando, entrando. E, cara, assim, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, realmente, Felipe, é a sua forma de ver as coisas, de sair
do normal, vamos botar assim, né, cara? Porque o normal todo mundo faz, né, Felipe? Então, assim, o legal é ser diferente, né? Ser diferente num bom sentido, obviamente, Sim, né? sim. Ah, é, vamos lá, vou botar aqui um negócio da fisioterapia. Pô, TENS e gelo, ultrassom e gelo, qualquer um faz, Uhum. entendeu? Agora, entender o que está causando o problema e tratar esse problema, não é qualquer um realmente que faz. Sim. E eu consigo te enxergar dessa forma, sabe, cara? Eu Uhum. consigo enxergar você dessa forma, não fazendo o feijão com arroz, não fazendo o básico, não fazendo o normal. Então, realmente, como eu falei, volto a falar, muito, muito feliz realmente de poder contar com você aqui. E tenho certeza que o pessoal vai adorar, né? A gente tem muita coisa para conversar. Com certeza, com certeza. Eu vi eu falando para as mulheres lá, né, principalmente das mulheres que tratam algum tipo de dor, alguma disfunção menstrual, por assim dizer. Eu falo sempre para elas que existem outras perspectivas, existem outras possibilidades de procurar uma série de tratamentos mesmo que ajudam a lidar melhor com a dor, ajudam no controle da dor, de outras maneiras que a gente não está acostumado a falar, e levar, poder trazer as seguidoras da página para testemunharem exemplos, né, concretos disso, dessas possibilidades. Isso é realmente muito engrandecedor. Eu tenho certeza que essas mulheres vão aproveitar muito essa live aqui, com certeza. Maravilha, muito bom. Então, assim, vamos começar pelo básico, né, cara? Que eu acho que, assim, é, é a menstruação, né? Porque a função do útero é ficar ali preparadinho para receber um bebezinho, né? Mas, mas não tem como a gente não falar da menstruação, porque todo mês ela vem, né? E todas as mulheres, a princípio, vão menstruam. Então, acho que é o básico, né? A gente Sim, começar realmente falando sobre a menstruação. E, e a gente sabe que muitas mulheres, assim, sentem muitas dores, outras sentem poucas dores, outras não sentem dores, né? E aí, a minha pergunta é, por que isso acontece? Por que algumas não sentem dor, outras sentem poucas dores, outras muitas dores? Por que isso acontece, na sua visão? sim, o que acontece é que, na grande maioria das vezes, né, algumas mulheres, eu vejo muito isso, a grande maioria das mulheres, quando vem ao meu consultório e entendem que a sua menstruação ou o seu sangramento ele é demais, na grande maioria das vezes, elas esperam que a gente fale para essas mulheres que elas têm alguma doença de fato. Ah, você tem um mioma, você tem um pólipo, você tem uma endometriose que justifique isso. Quando, na verdade, a gente olha para essas mulheres e muitas vezes ali existe alguma coisa que seja de fato uma avaliação da normalidade que para elas não conseguem tolerar. E que às vezes fazendo Uhum. pequenos ajustes ali no dia a dia dela, ela vai de fato experimentar uma melhora sensível na qualidade de vida, né? Falta muitas vezes a essas mulheres uma percepção melhor do seu corpo, um entendimento melhor do seu corpo para poder lidar com ele de uma maneira mais consciente, né? E Ah, o que eu vejo muitas vezes é que elas ficam até frustradas quando não entendem que aquele sangramento pode ser controlado de uma maneira menos invasiva. Quem me conhece lá na página, né, quem me acompanha lá sabe o quanto eu falo contra esse uso rotineiro de anticoncepcionais, porque isso vai criando perfeito. realmente um enfraquecimento, né, desse entendimento do próprio corpo, porque silencia ele de uma maneira geral e impede a mulher de lidar com toda a beleza que pode ter essa vivência do seu ciclo, né? Vivê-lo de maneira proveitosa, né? Sair dessa monotonia, evitar todos os efeitos colaterais dos anticoncepcionais. E aí, muitas vezes, eu sinto que essas mulheres ficam um pouco com o pé atrás, assim, porque elas não enxergam realmente ali muitas possibilidades de conseguirem controlar essa dor de uma maneira não tão invasiva quanto o anticoncepcional. Mas eu sei que você tem, na visão da osteopatia, por exemplo, um verdadeiro arsenal assim, para lidar com isso e tentar melhorar, né, todo esse desconforto, tanto com a menstruação quanto com o sangramento, de alguma forma. Sim, sim. Então, essa semana eu comecei realmente falando sobre a dor lombar de origem visceral, né, e tudo. Dei alguns exemplos e ontem eu fiz uma postagem com a imagem do útero e os seus ligamentos, né, cara? Então, assim, é,
na minha visão, realmente, por que que uma mulher pode ter dor, outra mulher muito mais dor, outra mulher não ter dor e tudo? Na minha visão, realmente, tudo é a função, né? Então, por exemplo, eu mostrei na imagem, né, os ligamentos uterinos, né? Então a gente sabe que o útero ele tem ligamento para o sacro, para os ilíacos e tal, que formam ali, né, popularmente falando, a bacia, né? E se a gente tem qualquer desequilíbrio nessa região, a gente acaba tensionando um ligamento mais do que outro e tal. E aí a gente sabe, o útero tem um posicionamento perfeito para ele estar ali, né? E se eu tiro ele um pouquinho desse posicionamento, eu acredito que ele vai precisar fazer uma contração muito mais vigorosa para poder expelir, né, aquela descamação do endométrio, que nada mais é do que a menstruação, né? Então ele vai ter que ter uma contração muito mais potente para poder expelir, e aí sim acaba gerando a dor, né? Então eu tenho uma visão muito, muito desta forma, realmente. É um mau posicionamento do útero, né, que vai favorecer essa dor mais exacerbada ou não. Leandro, existem questões hormonais, existe, claro que existe, a gente sabe muito bem que vai existir, né? Mas para a gente não viajar muito, né? Vamos explicar uma forma mais simples, mais mecânica realmente. E aí, assim, existe uma condição também muito comum, né? Minha esposa tem hiperlordose e escoliose, sente muitas dores no período menstrual. Pode haver relação? Sim, com certeza pode haver relação. Né? Bom, você pode depois dar a sua visão, né, Felipe? Mas assim, para mim, o que acontece? Uma hiperlordose, né, um aumento da curvatura lombar ali, um bumbum empinado, né, vamos botar assim. Obviamente que isso causa bloqueios naquela região. E causando esses bloqueios, vai fazer uma repercussão no útero através desses ligamentos. Uma escoliose pode interferir na questão do sistema nervoso autônomo, simpático, que vai sair ali da região lombar, e aí uma informação errada chegando no útero. Então, com certeza, isso pode ter relação, sim, com essa questão das dores maiores, né? O que eu acho muito interessante, disso tudo, né, é que a Helena entrou agora aqui, ó, perguntando qual é o tema de hoje, que são as disfunções uterinas, Helena, tá? Que a gente está conversando sobre isso aqui. Quais são as repercussões que essas disfunções uterinas podem ter, né, em relação à dor que a paciente percebe e outras sensações aí desagradáveis, por assim dizer. E o que eu vejo é que cada vez mais a gente precisa ampliar a nossa visão sobre as patologias, né? Não reduzir a um tratamento único, muitas vezes. A gente tem esse péssimo hábito dentro de medicina e das ciências da saúde, de uma maneira geral, de achar que para cada doença existe um remédio que eu vou tomar e resolver aquele problema, né? Quando, na verdade, existem diversos fatores influindo ali no que a gente chama de fisiopatologia, né? Do funcionamento da doença, né? Do desenvolvimento de um problema, que na osteopatia é muito bem chamado de disfunção, né? Isso. E a gente vê o quanto as coisas são conectadas, e o quanto você às vezes regula muito bem uma questão hormonal, por exemplo, da minha parte, mas existe ali uma disfunção relacionada a provavelmente essa relação do útero com os ligamentos ali em volta, que provavelmente possivelmente está desordenada, e aquilo precisa voltar ao seu estado de normalidade para que essa dor possa ser controlada de uma maneira mais adequada, de uma maneira total, por assim dizer. Às vezes a gente trata um pilar ali do problema e não trata o outro, né? Ou a gente só esconde ele, porque na grande maioria das vezes, quando a gente tem uma dor aumentada na menstruação, quando a gente tem um sangramento aumentado na menstruação e não identifica uma doença propriamente, a gente taca anticoncepcional em cima, né, independente de saber ou não a causa, porque vai sumir o sintoma de qualquer forma, que a gente vai bloquear o ciclo e aquilo ali supostamente vai deixar de aparecer. Mas aí, anos depois, aquela mulher para de usar o anticoncepcional, porque quer ter filho, porque está com algum sintoma, um efeito colateral indesejável que ela não está aguentando. Aí, quando ela para, aquilo tudo volta novamente,
né? E aí ela percebe que ela não tratou nada, não resolveu nada, né? Eu vou fazer Aham. uma comparação aqui muito simples com a minha vida, o Leandro sabe muito bem disso. Eu vivi anos da minha vida, e não foram poucos anos, ao que eu me lembro, sei lá, desde meus 16 anos de idade, eu tinha uma dor lombar, que já é, assim, minha família inteira tem esse problema. Eu fui diagnosticado muito cedo, com uns 16 para 17 anos, com uma hérnia de disco, que eu nunca valorizei muito, e por isso eu me condenei a uma rotina de dor. Então, quando eu comecei a trabalhar, qualquer plantão que eu dava mais pesado, ou mais um plantão de 24 horas que fosse, eu já culpava logo a hérnia e tacava anti-inflamatório para dentro, né? Quando o anti-inflamatório não dava conta, eu tacava Tramal para dentro, que é, para quem não sabe, o Tramal é uma medicação extremamente forte da classe da morfina. Comecei a fazer uso Uhum. crônico de anti-inflamatório, de cetoprofeno, comecei a fazer uso crônico de dipirona, uso crônico de Tramal. Quando nada disso dava conta, eu tacava injeção de corticoide em cima. Já tinham meses que eu fazia 2 injeções de corticoide, achando que eu ia melhorar. No mês seguinte vinha tudo de novo e a injeção de corticoide já não dava mais conta. Consequência, eu arrumei uma dor crônica, arrumei uma constipação pelo uso crônico de opioides e uma gastrite Uhum. crônica pelo uso de anti-inflamatórios, né? Até o momento que eu falei, cara, não tá certo isso, não dá mais. Aí conheci o trabalho do Leandro, que eu já até conhecia o Leandro, mas não sabia que ele fazia isso. É. E aí eu falei, cara, vou lá, porque não dá mais para viver assim. E em apenas uma consulta, você diagnosticou várias outras disfunções que eu nunca imaginei que eu tinha. Parecia que Uhum. eu ia partir no meio ali, mas eu sei que depois que eu saí da tua sessão lá no consultório, nunca mais eu tive uma crise de dor como eu tive, como eu tinha anteriormente. Hoje eu sou uma pessoa normal, que quando faz muito esforço tem um pouco de dor e depois passa, e graças a Deus assim. Sim. E você vê, né? A gente às vezes fica dentro daquela visão tradicional, toma remédio, toma remédio, toma remédio, o negócio não funciona, e a gente esquece de olhar para os outros lados, né? E aí a gente Perfeito. está perdendo a oportunidade de tratar isso de uma maneira mais integral. Não, com certeza. Esse ponto que você tocou, né, da sua lombalgia e tal, cara, isso é muito legal, Felipe, porque assim, a gente pode botar para o nosso tema hoje. Sim. É, porque assim, o grande lance, cara, é que às vezes a gente tem uma alteração mecânica, Uhum. alteração de movimento, né? Algo não está se movendo, algo está mal posicionado, algo. Então, assim, o que acontece? Enquanto aquilo ali estiver mal posicionado, o seu corpo pode até se adaptar, mas em algum lugar vai estourar, digamos assim, né? Uhum. Então, assim, você tem um problema aqui, isso vai desencadear um outro problema aqui, que vai desencadear outro problema aqui, que vai desencadear outro problema aqui, até o momento que você não aguenta, você está cheio de dor, entendeu? Sim. E aí, o que as pessoas normalmente fazem? Toma remédio, toma remédio, toma remédio. Cara, o remédio, ele não vai tratar a causa. Ele Uhum. vai tratar o quê? A consequência. A consequência é o quê? É a inflamação, é a dor. Uhum. Então, na verdade, ele vai mascarar, né? Sim. Porém, enquanto você não tratar a causa, que é um problema mecânico, não adianta, entendeu? Não adianta. E aí, o que a gente faz? A gente procura realmente a causa, a gente procura realmente aquele problema mecânico. E aí a gente trata. Ah, pode ser um problema hormonal? Pode, mas o problema hormonal também pode estar relacionado a um problema mecânico. Né? Por Uhum. exemplo, voltando para o nosso tema aqui, a questão hormonal. Né? A gente tem lá a hipófise, que é a glândula mestra, vamos botar assim, Uhum. é isso? Sim. E a gente tem uma artéria que vai irrigar a hipófise. Se eu tenho uma determinada disfunção, né, na coluna torácica, enfim, alta ali, eu posso alterar a mensagem que vai para a irrigação da hipófise, causar uma diminuição da irrigação da hipófise, alterar uma questão hormonal que vai alterar um ciclo menstrual, por exemplo. Caraca, que viagem! É viagem, mas é isso. Não é? Não, é verdade. Com Entendeu? certeza. Então, realmente, como você falou, cara, é muito além de só aquele probleminha ali que a gente vai dar um anticoncepcional. Anticoncepcional, beleza, você está tratando o quê? A consequência. Uhum. Você está mascarando o problema, certo? Sim. Sim. Tá? Eu E, queria que tu respondesse aqui uma coisa, uma, uhum. uma pergunta que eu achei muito legal, que é justamente sobre o posicionamento do útero. A Ana colocou aqui, meu Uhum. útero era antivertido, que é o mais comum, certo? Sim.
e agora ele está retrovertido. Isso acontece com frequência? Eu acho que você pode responder muito melhor do que eu. Isso acontece com frequência? Pois é, Ana. Assim, dificilmente isso vai acontecer sem que você esteja ali distorcendo a arquitetura da sua pelve, né? Porque uma coisa é saber que algumas mulheres têm o útero para frente, outras têm o útero para trás, virado para trás, isso é uma mera variação da normalidade. Agora, a partir do momento que você tinha o útero de um jeito e você faz um exame e descobre que é virado para outro lugar, é bem provável que você tenha mexido em toda a arquitetura da pelve, toda essa dinâmica aí dos ligamentos em equilíbrio, e que provavelmente ele tenha se posicionado para um outro lado, e isso muito provavelmente às custas de aderência, né, Leandro? Perfeito, perfeito. Não, realmente. Assim, mas isso é comum, Felipe, ou não é comum? Assim, eu imagino que esse seja o tipo de coisa que não é muito investigado, infelizmente, né? Ah, Então, tá. muitas vezes isso não é Entendi. abordado com a paciente. Ela percebeu isso, provavelmente porque alguém atentou nessa variação aí de algo que ela Uhum. tinha, que não tinha e tem, mas isso é muito pouco investigado, inclusive, esse tipo de coisa. Ah, beleza. Mas certamente, a minha visão é essa, realmente o que você falou. Aderências e tal, disfunções, desequilíbrio pressórico na pelve, tudo isso com certeza que trouxe esse útero dela que estava antivertido, que é o mais comum realmente, para Uhum, retrovertido. Então a gente tem um útero ali posicionado para frente, de repente ele está posicionado para trás. Né? uhum, Então, assim, realmente, eu penso dessa forma. sim, Aderências, alterações pélvicas, realmente, para poder ocasionar isso aí. Né? Tivemos exatamente. mais uma pergunta aqui. Portadores de fibromialgia pode ter essas dores potencializadas no período menstrual? Assim, na minha visão, a fibromialgia ela vai ligar um start de dor e todas as dores vão ficar potencializadas. Sim, Essa sim. realmente, isso é o que eu penso. Pensa diferente disso, Felipe? Acaba sendo um ciclo vicioso, né? A fibromialgia é uma doença sistêmica, por assim dizer. Ela não é uma doença só das articulações que doem, da musculatura que dói, ou dos pontos de tensão ali, dos pontos de disparo de dor, né? Que se fala muitas vezes. Ela muitas vezes é uma doença associada a um transtorno psíquico também, psiquiátrico também, de ansiedade, depressão, que são potencializadores desse quadro de dor. E as variações de humor, a ansiedade, certamente elas são, muitas vezes, fatores que precipitam as dores, bem como elas são agravadas pela própria dor. Então, a paciente que tem fibromialgia, ela pode piorar do quadro se ficar deprimida, e se ela piora do quadro de dor, ela tende a piorar o quadro de depressão. Então, isso acaba sendo um Perfeito. ciclo vicioso, né? Show. E quanto Uhum. mais você trata a dor, paralelamente ao quadro psiquiátrico, obviamente, você está fazendo ali uma terapia coadjuvante. Um se soma ao outro e melhora, né, o, a sensação de bem-estar da paciente. É uma abordagem de bem-estar global, por assim dizer, né? Então, quando Uhum. você trata em conjunto, você potencializa essa sensação de bem-estar e o estado de saúde da paciente, né? Se você compartimentaliza a paciente, não, eu trato isso daqui, eu trato a dor, eu trato os problemas psiquiátricos, e aí se você fragmenta demais esse tratamento, a paciente perde muitas vezes a oportunidade de se tratar de maneira mais ampla, né? E de ter realmente um tratamento definitivo, né? Uhum. Não, a fibromialgia ela tem muita relação com o estado emocional e tudo, né? E Uhum. a dor tem essa relação, né? Então, com certeza, a gente tem que tratar o todo, como você falou, né? Bom, tem a Juliana, ela fez uma pergunta aqui e ela fez novamente, então, para você Uhum. responder, Felipe, depois a gente muda um pouquinho o assunto aí, né? Sim, sim. Me ajuda. Hemoglobina 8, já fiz ultrassom, tá tudo normal. Fui no hemato, tá tudo ok. Como tratar o ciclo intenso sem anticoncepcional? Pois é, Juliana. Na verdade, o que tem que ser observado aí é que provavelmente esse tratamento todo ele não foi abordado de maneira devidamente ampla, por assim dizer. Existem várias causas para sangramento uterino anormal, várias causas que precisam ser investigadas. Na grande maioria das vezes, uma irregularidade menstrual ela pode evoluir, por exemplo, com sangramento aumentado, por um endométrio que não se renova da maneira adequada.
Então, existem disfunções hormonais que precisam ser investigadas. Existem outras doenças que talvez não sejam vistas na ultrassonografia da pelve, mas serão vistas numa ressonância, um exame um pouquinho mais cuidadoso, pode ver, por exemplo, uma adenomiose, né? Então, tudo isso tem que ser melhor investigado. E é claro que existe uma série de modificações de estilo de vida que podem ser propostas para os pacientes que têm uma menstruação muito dolorosa, que sangram muito. Por quê? Que a gente entende é que a menstruação ela é um processo inflamatório, porque aquela camada interna do útero, né, que é o endométrio, ali é aquela parede que se renova a cada ciclo pensando em receber o bebê. Quando o bebê não se fixa ali, quando não existe uma alteração hormonal típica de gravidez, o corpo entende que aquele ciclo se encerrou e está na hora de renovar o endométrio. Essa renovação é um nome bonito, uma coisa meio romantizada para a gente falar, porque na verdade o que acontece verdadeiramente é uma necrose de tudo aquilo ali. Aqueles vasos sanguíneos que irrigam aquela parede, né, extremamente espessada do endométrio, eles se fecham, aquilo ali inflama de uma maneira generalizada e vai descamar. E isso é um processo muito doloroso. Então, quanto mais você tem um perfil inflamatório no seu organismo, maior a chance dessa inflamação ser mais intensa. E a inflamação mais intensa é o que vai gerar mais dor. Então, muitos pacientes que têm uma disfunção metabólica, que têm alteração de peso, né, aumento do estrogênio periférico, por aumento de gordura periférica, essas pacientes também tendem a sofrer mais com cólicas mais intensas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a alimentação, uma rotina de exercícios físicos, né, um perfil de um estilo de vida que favoreça um estado antioxidante do organismo, menos inflamatório, e um perfil mais anti-inflamatório no organismo, que possa aliviar essa reação inflamatória de descamação do endométrio e diminuir a sensação de dor a cada menstruação, né? Claro, existe também proposta de suplementação para melhorar esse perfil, suplementação com ômega 3, uma série de vitaminas para se fazer, né? A suplementação com magnésio também tem se mostrado eficaz na diminuição das cólicas, então tudo isso também são perspectivas boas para se fazer para melhorar da dor. E existem alguns fitoterápicos que também já se mostraram eficazes para controle de dor da menstruação. Tá? Para quem não sabe, até o próprio gengibre, por exemplo, se você manipular, tem uma dosagem suficiente que você consegue manipular, que ele ajuda nas crises também. Legal, legal, é legal. Bom, vamos só responder mais essa aqui para a gente mudar, né, o tema aqui, mais ou menos. Na adolescência, tinha cólicas horrorosas e após a cesárea melhorou. Após a maternidade, no período ovulatório, passei a ter dor na região lombar e na altura dos ovários. Pode ser aderência? Com certeza, até mesmo, assim, cesárea, até mesmo aderência cicatricial. Sim. Essa é a minha visão. Né? Até mesmo aderência cicatricial. Uma coisa que as pessoas dão pouco valor às vezes, mas que, cara, é importantíssimo, é a cicatriz. Né? A gente brinca que a cicatriz ela é um iceberg, né? O que a gente vê é a pontinha do iceberg. Internamente, o negócio é muito mais feio, entre aspas. Né? Então, assim, as cicatrizes, elas podem, e muitas das vezes elas vão causar realmente aderências grandes e dores, enfim, espalhadas pelo corpo, vamos botar assim. Né? Sim. E aí, vamos lá. A gente falou sobre a questão menstrual. Agora vamos mudar um assunto, vamos tocar num ponto, acho que, eu não sei, obviamente que você na sua clínica aí você vai me falar muito melhor, mas hoje é incrível o número de mulheres, por exemplo, com uma endometriose, né? Sim. Muitas mulheres realmente acabam sofrendo com endometriose, né? Fala um pouquinho pra gente da endometriose, eu acredito que não tem ainda uma causa definida, né, da endometriose, né, é idiopática, né? Mas qual a sua abordagem? Desculpa. Não, nada. A endometriose, assim como muitas outras doenças, ela tem uma séria ligação com esse perfil pró-inflamatório. Né? Porque o que é endometriose? A gente sabe o que é, mas a gente não sabe propriamente de onde ela vem. A endometriose é uma doença em que aquela parede interna do endométrio que descama a cada menstruação, ela consegue infiltrar tecidos adjacentes, ela infiltra órgãos e estruturas adjacentes ali próximas ao útero
e consegue se fixar nessa região e ela começa ali a procriar, entre aspas, de uma maneira autônoma. Ela começa a crescer sozinha cada vez que vem um estímulo hormonal para a menstruação. ah, Aqueles focos de endometriose, aqueles focos de endométrio, eles crescem sozinhos ali fora do útero. Então, o endométrio que cresce na parede interna do útero, ele necrosa e descama e desce pelo colo do útero e sai na forma da menstruação. Aquele endométrio que cresce em regiões fora do útero, que cresce ali na parede da pelve, no ovário, na trompa, ele vai crescer ali, vai sangrar ali para dentro e não vai ter para onde ser escoado. E aquela região ali, repleta de sangue, entre aspas, de menstruação, num lugar para onde não tem para onde escoar, aquilo ali desencadeia uma resposta inflamatória intensa e a consequência desse processo inflamatório intenso é uma cicatrização anômala, né? E ali vão se formando várias aderências e nessas regiões é que a gente começa a ter um processo até de dor crônica, que é onde faz a fibrose, onde tem aquela cicatrização inadequada, a gente começa a ter um processo de fibrose. Não só isso, mas distorce toda a arquitetura da trompa, repuxa a trompa, repuxa os ovários e vai deslocando essas estruturas dentro do abdômen, da pelve, na verdade, e inclusive pode gerar um sério comprometimento das chances de engravidar, né? Sim, sim. Então, assim, pelo que eu entendi, a sua abordagem ela é seria muito mais uma abordagem anti-inflamatória, digamos, do que o próprio uso do anticoncepcional. Com certeza. Então seria realmente pensando muito mais em diminuir uma inflamação sistêmica. Seria isso? Com certeza. Exatamente. Tá, maravilha. Porque eu acho muito importante realmente você citar isso, porque assim, acontece muito de chegar no meu consultório mulheres com endometriose, todas elas, Felipe, todas elas tomam anticoncepcional de uso contínuo para não menstruar. Né? Para não menstruar. E aí, óbvio, a gente vê diversas sintomatologias assim, bem distintas realmente, mas muitas das vezes com relação realmente à endometriose. Teve um caso bem legal, cara, que surgiu para mim já tem um tempo isso. Uma menina nova com endometriose, e aí ela fazia uso contínuo já há 3 anos, sei lá. Ela não menstruava há 3 anos. E com uma dor no quadril, tá? Uma dor no quadril, que ela já tinha tentado de tudo para tratar essa dor no quadril, e nada tinha resolvido essa dor no quadril dela. Enfim, durante a avaliação, vi realmente que tinha uma resistência muito, muito grande na região abdominal e tal. Eu já tinha perguntado e ela já tinha falado sobre a endometriose, já tinha falado que estava sem menstruar e tal. E aí eu fui puxando algumas coisas e olha que interessante, ela falava que essa dor no quadril dela piorava toda vez que supostamente ela iria menstruar. Supostamente, né? Porque ela estava usando o anticoncepcional, então ela não estava menstruando. Mas piorava sempre que supostamente ela iria menstruar. Entendeu? E, cara, aí, justamente, na minha abordagem, o movimento do útero completamente reduzido, cheio de aderência realmente. E a minha abordagem foi justamente reequilibrar a pelve, trabalhar essa mobilidade do útero realmente para tentar quebrar essas aderências e tal. E, enfim, com isso ela teve uma melhora significativa realmente desses sintomas de dor no quadril, né? Com certeza, isso é muito interessante a gente pensar que quando a gente está falando das estruturas ali da pelve, elas não estão ali isoladas umas das outras, elas todas estão ali correlacionadas, né? Elas todas se comunicam. E muitas dessas mulheres que têm dor da endometriose, elas sentem esse tipo de dor irradiada para uma série de lugares. Como você falou, muitas mulheres têm uma dor que irradia para a parte mais inferior da pelve. Tem mulheres que sentem uma dor que se irradia para as partes mais laterais. Tem mulheres que sentem uma dor na coluna imensa quando começam a menstruar, né? Mulheres que têm endometriose já de longa data. E quando a gente vai ver, essas infiltrações da endometriose nesses locais, especialmente nesses locais mais profundos, em que começa a pegar ligamento, começa ali a irradiar para a parede da pelve,
né, onde ali tem uma série de nervos com os quais essas estruturas se relacionam. Quando você começa a Perfeito. infiltrar tudo isso, você vai gerar uma série de dores reflexas que já não são dores propriamente da endometriose, mas são desdobramentos de uma endometriose mais invasiva que já cometeu uma série de estruturas em volta, né? E aí quando você começa a regular isso tudo, botar tudo no seu devido lugar de volta, a dor começa a melhorar, né? Com certeza, com certeza. Essa condição que você falou realmente, né? Dessas estruturas ligamentares e tudo, e aí pode acabar realmente alterando a pressão pélvica, que vai alterar, acaba comprometendo ali uma inervação que está passando, né? Então, com certeza. E aí a gente pode ter dor irradiada para a perna, dor no quadril, dor no glúteo, uma série de coisas que está realmente envolvida aí Caramba, meu telefone está tocando. E tem relação realmente com essas aderências, essa série de coisas aí da endometriose. E aí, como você falou, a dor não é mais da endometriose. Né? A endometriose acabou acometendo outros tecidos, enfim. E aí a dor não é da endometriose. Sim. Mas tem uma relação, mas não é da endometriose. E quer ver uma coisa muito interessante? A endometriose tem o potencial de fazer uma sequela gravíssima, que é muito, muito típica de todos os processos de dor crônica, né? Que é justamente a categoria da dor pélvica crônica, né? Que às vezes você tem uma endometriose de longa data que não foi tratada adequadamente, que foi negligenciada, e aí você não tratou aquilo adequadamente. Em um determinado momento você começou a tratar, você controlou a endometriose, mas a dor persiste. Aí quando você faz exame, a endometriose está toda tratada. A menstruação já não vem mais, está toda bloqueada ali, de fato. Mas a mulher continua sentindo dor. A dor irradia para as costas, a dor que vai para o pubis, a dor que vai para a perna, a dor que vai para o glúteo, aquilo ali persistiu. Porque, na verdade, a doença deixou de existir, mas as sequelas continuaram ali, né? Então é muito bom, nesses momentos, tem muitas mulheres que tratam a endometriose, bloqueiam o ciclo e ainda assim continuam com essa sequela. E aí esse tratamento de controlar toda essa disfunção ali na pelve casa muito bem com esse pensamento, essa necessidade de controlar isso de uma maneira mais ampla, né? De abordar isso de outras formas, como na osteopatia, por exemplo, consegue fazer de uma maneira muito adequada. Sim, não, com certeza, com certeza. Isso daí que você falou é muito legal, porque muitas das vezes, quando a gente fala de dor crônica, né, Felipe? Eu fiz até uma live uma vez aí atrás falando sobre dor crônica. Existe uma série de adaptações no sistema nervoso central e tal, né, que muitas das vezes a causa ela não está mais lá. Mas Exatamente. a percepção da dor continua. Por quê? Porque você teve uma série de alterações, compensações, uma série de coisas. Então, pode ser realmente uma musculatura de períneo que está completamente alterada, né? Um posicionamento sacroiliaco que está completamente alterado. Então, tem uma série de coisas realmente. A endometriose, beleza, ela está ali, quietinha, foi tratada, tudo bem. Mas as consequências, muitas das vezes, estão espalhadas, né? Exatamente. E às vezes, cara, assim, uma condição bem legal também, que às vezes acontece, não só com endometriose, com outras disfunções uterinas, né? Mulheres que vêm com dor de cabeça, né? Dor de cabeça, e tem uma causa, né? Justamente dessa questão uterina. Mas como que uma dor de cabeça pode ter uma ligação, né, com o útero e tal? Enfim, essa é uma visão um pouquinho viajante, mas que faz todo sentido para quem entende, né? A gente tem uma ligação do sacro com o crânio, que é o quê? Através da dura mater. Através da dura mater. Né? Então, se eu tenho um posicionamento, digamos assim, errado, entre aspas, uma perda de mobilidade do sacro, vai tensionar a dura mater e isso vai ser repercutido lá em cima no crânio. Então, pode gerar dor de cabeça, entre outras coisas, né? Enfim. Muito legal. Para não viajar muito aí, Então o pessoal tá olhando, tá maluco.
Não, mas com certeza. Eu acho que a gente perde muito toda vez que a gente restringe a nossa visão ao que a gente conhece como uma medicina mais tradicional, a uma maneira de tratar mais tradicional, e a gente deixa de ver de ter toda essa visão mais ampliada sobre tudo aquilo que pode gerar algum prejuízo de fato, né? Eu, Sim. eu canso de ver pacientes que têm, por exemplo, né, fugindo um pouco desse mundo da endometriose também, mas que, tendo ou não endometriose, começam a ter dor pélvica crônica, e essa dor pélvica crônica repercute inclusive na função sexual. Essas mulheres têm Uhum. muita dificuldade para ter relação, têm dor com a penetração, ou às vezes tem até uma dor pélvica mais profunda, que a própria penetração, quando atinge uma área mais funda do canal vaginal e, consequentemente, mobiliza o útero, mobiliza ele dentro dessa estrutura da pelve, a mulher sente uma dor muito grande, né? E essas mulheres poderiam se beneficiar extremamente desse tipo de tratamento. Não, com certeza, porque assim, deixa eu só falar uma coisa aqui que a Suziane, eu acho que já passou algumas perguntas que eu acabei Sim, perdendo, sim. mas enfim, é, a Suziane falou assim, fui diagnosticada com enxaqueca crônica, teria relação? Bom, Suziane, assim, na verdade a enxaqueca ela tem diversas causas, né? Aqui é só uma das causas que a gente está associando realmente à questão uterina e tal, mas seria muita irresponsabilidade da minha parte chegar aqui e falar para você, não, tem. Né? Então, eu Uhum. não posso afirmar, teria que ter uma série de outras perguntas para a gente, quem sabe, chegar a essa conclusão. Né? É, mas, vamos lá, desculpa, você falou alguma coisa, eu ia completar, e aí acabei Sim, me perdendo por causa das dela. mulheres que acabam tendo processo que têm endometriose ou não têm endometriose com processo de dor pélvica crônica começam a ter dificuldade também na função sexual, né? Perfeito, perfeito, isso aí. Então, eu vejo assim, uma relação muito grande realmente com tensão de musculatura de períneo, Uhum, importantíssimo, importantíssimo, né? A gente tem diversos nervos importantíssimos que passam por essa região de períneo. uhum, Nervo pudendo, nervo obturatório, que vai inervar a parte de adutores, ali a parte medial da coxa. Tem muitas pessoas que acabam relatando realmente dor nessa região medial da coxa também durante o ato sexual e tal. Por quê? Porque é um posicionamento que acaba estressando o nervo obturatório. Mas por que estressa o nervo obturatório? Por causa dessas tensões aumentadas, por exemplo, na região de períneo e tal. Né? Então, a uhum, musculatura de períneo tensionada, ela vai dificultar muito, realmente, até mesmo no ato sexual, causando dor e tudo, né? uhum. Então, é uma condição que também a osteopatia, com certeza, ela pode ajudar, né? Com o relaxamento dessa musculatura de períneo, o reequilíbrio das pressões internas, o reequilíbrio da mobilidade pélvica, né? Enfim, tudo isso realmente a gente consegue ajudar essas mulheres, né? Acho muito interessante a gente abordar isso, porque inclusive, por exemplo, veja só, tem muitas mulheres que se queixam lá na minha página, eu estava comentando isso com você há pouco tempo, sobre a questão do vaginismo, né? Que é essa contração involuntária da musculatura que envolve, né, o canal vaginal durante a penetração, como se fosse uma resposta anormal. E aí, Uhum. quando você vai tentando melhorar ali o seu controle sobre essa musculatura, corrigindo as disfunções dessa musculatura, você vai dando a essa mulher essa capacidade de controlar melhor essa região, né? E de relaxar essa musculatura de uma maneira adequada para que a penetração possa ser de fato algo que promova prazer para a mulher e não dor, né, propriamente. Então, muitas vezes a gente começa a tratar ali uma dor pélvica e aí a coisa vai desdobrando e tratando várias outras coisas que estariam associadas ali a isso, né? Sim, sim, com certeza. E quando a gente fala de contração muscular, a gente não pode deixar de falar do sistema nervoso autônomo, que é quem vai Uhum, controlar isso também, né? Essa contração da vagina e tal, né? Então, assim, do canal vaginal e tudo. Então, assim, é muito importante realmente a gente investigar uma série de situações. A gente tem que ter um equilíbrio desse sistema nervoso autônomo, né? Simpático, parasimpático, que vai ter, se tratando de útero, vai ter total relação com o sacro, com a lombar alta, que é da onde vai sair inervação simpática para o útero, o sacro, da onde vai sair inervação parasimpática do útero. Então a gente vê que realmente é uma situação que uma coisa puxa a outra.
Uma coisa puxa a outra. E aí, enfim, 2 pessoas perguntaram de novo sobre a endometriose. Responde isso Uhum. rapidinho. Uma pessoa está perguntando aqui qual o nome do tratamento. Não sei que tratamento. Será que é a osteopatia que ela Eu está acho que ela querendo está dizer? perguntando sobre a osteopatia. Acho que eu ia justamente completar Osteopatia. aqui. Né? Deve ser isso, osteopatia. E aí, vamos lá. Caramba, toda hora eu... tem remédio para endometriose e qual o melhor exame para diagnosticar endometriose? Pois a endometriose ela tem uma questão que dificulta muito o manejo, que é a ausência de um método de diagnóstico muito bem definido. O tratamento definitivo, o diagnóstico definitivo, né, para endometriose é abrir a barriga e olhar os focos de endometriose espalhados lá dentro. Os outros exames, eles conseguem, de certa forma, dar um sinal melhor, né? Um sinal sugestivo de que a endometriose esteja presente. Uma ultrassonografia bem feita consegue ver alguns sinais indiretos, mas ela acaba vendo mais quando as lesões de endometriose já estão mais espalhadas, numa situação um pouquinho mais delicada. A ressonância consegue ver alguns focos iniciais, mas infelizmente muito poucos médicos são preparados hoje em dia para ver endometriose e aí acabam chamando de endometriose um monte de lesão inespecífica da ressonância que não é endometriose e muitas vezes acabam deixando passar lesões típicas de endometriose porque não sabem reconhecer aquilo ali na prática. Então, tem uma série de mulheres que adiam demais o tratamento e são essas mulheres que têm o tratamento adiado por falta de diagnóstico que acabam evoluindo com essas sequelas de dor pélvica crônica que a gente falou, né? Esse é o grande problema. E aí, o outro grande problema Entendi. existe um dilema muito grande em relação à endometriose, que a grande maioria das mulheres que têm endometriose são mulheres jovens em idade fértil, querendo engravidar também, e que não podem fazer uso de anticoncepcional, porque o uso do anticoncepcional é igual a bloquear a fertilidade. E aí a gente É, está diante de um dilema, que é justamente essa necessidade de começar a olhar para a endometriose de uma maneira um pouco diferente, para estabelecer outras maneiras para controle de dor e permitir que essa mulher não perca o seu ciclo menstrual, não perca a sua fertilidade, né, para que ela possa engravidar o quanto antes. Porque muitas vezes, quando você usa terapia hormonal, você só adia o problema. E muitas uhum. mulheres não têm tolerância a essas medicações hormonais. Esses anticoncepcionais, na grande maioria das vezes, acabam causando dor de cabeça, enjoo. Muitas mulheres abrem um quadro de transtorno depressivo ou de ansiedade por uso do anticoncepcional. Então, isso acaba sendo realmente muito mais prejudicial, né? O tratamento se soma à doença e acaba sendo mais prejudicial do que ajudando, uma ajuda, de fato. Então, esse é um grande dilema da endometriose, por isso que quanto mais a gente pensa em terapias complementares para melhorar a qualidade de vida da paciente, melhor, né? Sim, sim. A gente pensou em falar em alguns outros temas e tudo, mas a endometriose está rendendo, né, Felipe? Já tem mais perguntas aqui. Endometriose É uma coisa, é dor, né? E dor a galera tem medo aí, é um assunto que é sempre muito justamente. pedido. Justamente. A Suzy, se eu não me engano, né, falou de novo da enxaqueca. Assim, infelizmente, a gente não tem como. Será necessário mais lives sobre o assunto, Felipe. Com certeza. Tá, a Dani. Enfim, então assim, a enxaqueca, como eu já falei, é muito complicado tentar dar um diagnóstico, tentar falar alguma coisa se a enxaqueca tem relação, até mesmo sem perguntar determinadas coisas. A enxaqueca ela pode ser enxaqueca oftalmológica, ela pode ser tensão muscular, ela pode ser compressão neural, ela pode ser problemas entre aspas, né? Desequilíbrios hormonais. Então tem muita coisa, né, Felipe? Então, Sim. assim, pode ter relação com útero, pode ter relação com endometriose, pode, mas não dá para eu afirmar nada, tá? É. Então, assim, desculpa realmente não, não aprofundar nesse tema, né? Senão realmente a gente foge muito, E aí né? precisa de uma abordagem mais individual, né? Para falar sobre a doença da pessoa, a gente precisa abordar ela ali individualmente. O ideal é que marque uma Justamente. consulta aí com o Leandro, não perca tempo
e marca a consulta com ele aí para poder se avaliar. Quer ver, você vai lá achando que é endometriose, descobre mais umas 3, 4 coisas e já faz a recalcitragem geral aí. Alinha, balanceia e ainda faz a cambagem, né? Eu fico igual testemunha de Jeová. Eu fico só quieto aqui no meu canto, daqui a pouco as pessoas começam a reclamar de dor na coluna, tenho dor nisso, dor naquilo, aí eu fico igual testemunha de Jeová. A senhora já conhece a palavra de Deus? Eu fico, você conhece o trabalho do osteopata? Ele melhorou minha vida, curou meus problemas, não sei o que, se quiser eu te dou o contato dele. Aí eu fico indicando seu Instagram para as pessoas te seguirem. Maravilha. E sempre que alguém chega realmente no meu consultório também, né, com endometriose e não sei o quê, e uso contínuo de anticoncepcional, eu falo, eu conheço uma pessoa que tem uma abordagem bem diferente. Você quer o telefone? Eu te passo o telefone. Não, é verdade, né, cara? Porque assim, é aquilo, anticoncepcional. E a gente não É está resolvendo o complicado, né? problema. A gente está fugindo do problema. Justamente. E enchendo de hormônio, né, Felipe? O hormônio causa Sim. uma série de distúrbios aí, favorece um AVC, uma série de coisas, mas enfim, não é o tema de hoje, então vamos ficar quietos sobre isso. Eu sempre falo muito bem que hormônio não é água com açúcar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando disso e propor terapias que realmente resolvam o problema, ao invés de esconder, é realmente sempre o melhor caminho, né? Não fugir da doença, né? Abordá-la da maneira adequada e tratar de verdade. É uma pergunta legal aqui. Existe alguma condição em que a pessoa pode ter uma passagem menor por má formação nos ossos próximos à vagina, como os isquios e tal? Sempre pode ter, obviamente. Né? Sempre pode ter. Pode ser somente um posicionamento, digamos, ruim ali dos ossos da pelve, pode ser um posicionamento ruim, mas obviamente que a gente sabe que as estruturas ósseas, elas têm uma base, digamos assim, mas que vai ter, obviamente, alterações de uma pessoa para outra. Tem pessoa que vai ter a pelve mais larga, pessoas que vão ter a pelve mais estreita, certo, Felipe? Uhum. Sim, essa questão da dor na relação, né, ela é muito multifatorial. Mas na grande maioria das vezes, a mulher que tem dor na relação, ela geralmente tem dor por uma contração involuntária da musculatura. Até existe esse mito, né? As mulheres que têm muita preocupação com a primeira relação, por exemplo, porque elas acham que romper o ímen é muito doloroso. A verdadeira dor dessa relação geralmente está nessa contração involuntária da musculatura do períneo, tá? Que envolve o canal vaginal, estreita o canal vaginal demais e faz com que essa penetração seja tão dolorosa. Isso, obviamente, associado a vários fatores coadjuvantes, como, por exemplo, o estado de ansiedade da pessoa, né? A falta de confiança, tudo isso bagunça um pouco a cabeça, por quê? O sinal de dor ele é desencadeado perifericamente, mas ele é percebido no sistema nervoso central. Então, se você lá perifericamente está desorganizando o terreno e aqui dentro já não está muito bom para receber o sinal, uma coisa se soma a outra e a percepção de dor só vai aumentar. É bem parecido com o mecanismo que a gente falou lá da fibromialgia, né? Bem parecido, é algo bem nesse sentido. Sim. Não, porque, por exemplo, como você falou, né, cara, a primeira relação, eu acho que, sei lá, posso estar enganado, né, mas assim, eu acho que para nenhuma mulher deve ser fácil. Sim. Psicologicamente falando. Uhum. Por mais que eu vi até uma postagem sua, um stories que você postou, uma pessoa perguntando, né, que ela é virgem e vai casar, não sei o quê, e, né? Uhum. Então, assim, por mais que seja isso, a pessoa tá casada, vai ter a primeira vez com o marido e tal, mas é uma situação que eu acredito que seja realmente, assim, entre aspas, um transtorno emocional para a mulher, né? Sim, sim. E aí, obviamente, vai causar um estresse, vai causar toda uma condição emocional diferente. E aí vai favorecer a dor, Sim. vai favorecer a contração muscular, e tudo isso vai favorecer realmente esse momento desagradável de dor, né? Sim. A Clébia está até perguntando aqui embaixo, fala um pouco dessas terapias. O que a gente está falando para mim, aqui... prendeu. Prendeu? Ela perguntou aqui. Para mim... Ela falou, caraca, é mesmo, já entrou uma porção de coisa aqui. Fala um pouco dessas terapias, se possível.
A questão, na verdade, o Kleber, que a gente está tentando te mostrar aqui, é que às vezes a pessoa está preocupada muito com uma doença específica e esquece das repercussões que ela tem. O que o Leão estava falando aqui, de maneira incrível, é que muitas vezes você tem alguns vícios de postura, a sua dor crônica gerou contraturas musculares, desorganizou os ligamentos, repuxou, entre aspas, um monte de coisa dentro da cavidade pélvica ali, e essa mulher está cheia de dor para ter relação porque ela está com um monte de contratura muscular, um monte de ligamento encurtado, o canal, não o canal vaginal propriamente, mas a estrutura da pelve ali, a musculatura da pelve, né, o assoalho da pelve, está todo enrijecido, todo dolorido e qualquer mínimo estímulo ali já gera dor, como por exemplo a penetração. Por isso que um dos grandes pilares do tratamento das disfunções de dor na relação, eles passam por uma abordagem do fisioterapeuta, que o Leandro é fisioterapeuta, com formação em osteopatia também. Então, Isso. essa abordagem é fundamental porque muitas vezes o ambiente da pelve está totalmente inóspito para a penetração. E aí essa mulher toda contraída, toda enrijecida, ela não consegue de fato relaxar a sua pelve para poder ter um ato sexual satisfatório. E aí o trabalho da fisioterapia, da osteopatia, entra em liberar essas traves aí, para que toda essa musculatura da pelve comece a relaxar e que você tenha mais controle sobre essa musculatura, que na hora da tensão, que você, sei lá, vai fazer um exercício, precisa fazer força, você contrai. Mas na hora de ter relação, você precisa ter prazer, você relaxa, né? É trabalhar esse controle aí da musculatura da pelve. Perfeito, acho que nem eu explicaria tão bem. Maravilha. Por isso que é bom fazer live com pessoas inteligentes. Não, realmente, foi fantástico. A explicação não tenho nem o que acrescentar. Perfeito, realmente. Eu até consigo descrever isso bem porque eu senti isso na minha coluna. Não tem útero, mas tem coluna, né, Felipe? E funciona bem parecido. A dor era tanta que doía quase teu útero, né? Doía quase o útero, exatamente. Maravilha, cara, a gente está chegando no final, infelizmente, 58 minutos já de live. Cara, mais uma vez, desculpa, gente, não poder responder a todas as perguntas. Qualquer coisa me manda um direct pro Felipe. @doutor Felipe Duarte. Felipe com I, né? Exatamente. Felipe Duarte, né? Então, manda um direct para ele, me manda um direct e a gente responde, né? Então, mais uma vez, cara, brigadaço, muito obrigado. Realmente, pô, muito feliz de você ter aceito esse convite e a gente poder bater esse papo aqui. Eu acho que ajudou muito essas mulheres que sofrem com alguma coisa, né, ter uma outra visão realmente, não só aquela visão conservadora do anticoncepcional, né? Com certeza. Então acho que, então engrandeceu realmente muito aí abriu a caixinha, né? Vamos botar assim para essas pessoas que participaram. Cara, muito obrigado mesmo, tá? Valeu. Tem gente pedindo bis, depois conforme for, se a agenda do Dr. Felipe sobrar uma vaguinha, a gente conversa novamente. Irmão, com certeza. 20 segundos, brigadaço, tá? Um beijo na família, fiquem com Deus. Grande abraço. Dá o teu tchau aí pro pessoal. Muito obrigado, galera. 15 Fiquem segundos. com Deus aí. Muito obrigado de verdade pela oportunidade. Sempre bom falar desse tipo de coisa aqui. Tá bom? Tchau, tchau, Leandro. Valeu. Um abraço. Tchau, fiquem com Deus. Abração.